Sua interpretação gera sua própria história. E essa é a nossa história. Sua e minha. Oi, boa tarde. Hoje eu queria falar um pouco sobre Alter Ego. É por isso que eu fiz esse vídeo. Bem, a minha história com Alter Ego é um pouco engraçada. Eu tava na Play Store, em meu entediado, buscando jogar alguma coisa. Eu fiquei vagando, até que eu achei o ícone. Eu não tava dando muita bola no começo, mas resolvi baixar. Despretensiosamente, eu cliquei no aplicativo e... Eu estive esperando por você, minha criança perdida. Eu sou Ego Rex. Eu administro as regras. O que você irá encontrar aqui é você. Você mesmo. Permita-me apresentá-lo ao local. Sim, o jogo começa assim. Eu lembro que, inclusive, quando eu abri o jogo a primeira vez, eu tive um baita de um susto. Tive essa estátua bizarrésima na minha frente, falando asneira. Porém, vamos por partes. Zé, a gameplay, como é que ela é? Bem, Alter Ego é um jogo clicker. Clicker, pra quem não sabe, é jogo de clicar. Você clica, ganha pontos. Você compra upgrades e ganha mais pontos ainda. O maior exemplo disso é Cookie Clicker, extremamente famoso. Enfim, mas o clicker de Alter Ego é bem simples, é simplório. A gameplay em si é muito simplória. Não é tão interessante assim, na minha opinião. Mas ela funciona para o que ela quer fazer. Porque Alter Ego é um jogo muito mais focado na história em si, história e escolha de personagem. Inclusive, um ponto interessante que difere do clicker normal na gameplay de Alter Ego é a segunda parte da gameplay. Porque você clica, você ganha upgrade e você acumula ponto. O que você faz com esse ponto? Você fala com a Ace. Ace é essa personagem aqui que tá na capa do jogo, a mais conhecida. O que a Ace faz? A Ace faz testes psicológicos, baseados na psicanálise de Freud, inclusive. O jogo todo se baseia nisso. Esses testes, você faz eles, você os completa e eles te dão resultados. E cada resultado é diferente, é muito interessante, o jogo é genuinamente ótimo para reflexão. Obviamente eu não acho que você deveria basear a sua própria análise psicológica num jogo de celular. Porém, se você está disposto a ser reflexivo, o Alter Ego com certeza vai erguer esse espelho para você. E ele faz isso de maneira excelente. Porém, eu gostaria de entrar mais em detalhes sobre essas análises da Ace no próximo segmento, que é sobre a história de Alter Ego, a melhor parte de Alter Ego. Bem, a história de Alter Ego é centrada entre três personagens: você mesmo, o jogador, a Ace, que eu já falei, e o Ego Rex, que foi o que introduziu a gente a esse mundo. Como foi possível observar na introdução do Ego Rex, a gente não tá no mundo normal, a gente tá em uma dimensão separada. E ele nos trouxe aqui com o objetivo de nós conhecermos a nós mesmos. E ao coletarmos ego o suficiente, podemos falar com a Ace, que vai ser a responsável por nos guiar nessa jornada de autoconhecimento. A Ace fala que esteve esperando por nós, e ela nos ajuda ao fazer algumas perguntas, ao qual devemos responder. Ao respondermos as perguntas, a gente ganha meio que uma análise dela sobre os nossos traços de personalidade. Você recebe a análise e ela fica guardada para você poder ver depois. E o interessante é que toda vez que a Ace fazer uma análise sobre sua personalidade, sobre seu jeito de pensar, ela vai mudar os pensamentos que você clica na gameplay do jogo. Eles mudam conforme suas escolhas. Isso é muito interessante. Bem, o jogo avança conforme a gente vai coletando o ego e fazendo mais análises com a Ace. O interessante, no entanto, é que a Ace não é só alguém responsável por fazer nossa análise, por nos ajudar. Ela também tem seus próprios pensamentos. E conforme a gente vai avançando na história, a gente entra cada vez mais na cabeça dela e percebe que talvez ela seja um reflexo de nós mesmos. A Ace tem diversos problemas com autoconhecimento, mesmo que ela seja responsável por nos ajudar a ter autoconhecimento. E parte do desenrolar da história é a gente entender mais a Ace e nossas respostas, o que a gente diz pra ela quando ela resolve conversar com nós, é o que dita a personalidade dela. Porque o que a gente fala tem muito impacto no jogo. Todas as escolhas que a gente faz no jogo, na história do jogo, tem um grande impacto.
Tanto na personalidade da Ace quanto na personalidade do Ego Rex. E eles que habilitam os diferentes finais do jogo. Bem, os personagens da obra têm relação. O Ego Rex e a Ace, por exemplo, se odeiam completamente, pois ambos meio que representam conceitos opostos. O Ego Rex, por exemplo, é completamente conformista quanto leis e a sociedade. A gente consegue ver traços disso, inclusive, na introdução dele, onde ele fala que vai nos apresentar as regras. Ele é um ser quase que puramente lógico. Ele não escolhe por emoção, ele escolhe apenas por regras, lógica e conformismo quanto à sociedade. Já a Ace é completamente o oposto. Ela é muito curiosa. Ela tem vontade de conhecer diferentes partes do mundo e ela não aceita as coisas sem antes tentar entendê-las, tentar entender do porquê. Provavelmente porque a Ace, ela nunca falou com ninguém, ela nunca conheceu o mundo. Ela vive naquela dimensão, a parte da sociedade, desde que ela se conhece. Tanto que a gente, o jogador, é o primeiro humano com quem ela conversa, além dela mesma. E o Ego Rex, que fala na cabeça dela. Tudo que ela conhece foi por meio de livros que ela lê. E é a única coisa que ela faz, é a única coisa que ela consegue fazer lá. Provavelmente por isso que eles têm essa extrema antagonização um do outro. Inclusive, conforme o jogo passa, ambos vão tentar meio que convencer você a pegar um lado, meio que te manipulando pra ficar junto deles. A Ace quer que você odeie o Ego Rex e o Ego Rex quer que você odeie a Ace. E, bem, você tem a escolha de escolher cada um dos lados, caso você queira. Dito isso, sinto em dizer que eu não posso mais falar sobre a história, pois eu não quero dar spoilers. Meu intuito não é fazer uma análise completa, e sim fazer com que pessoas possam conhecer esse jogo e ter a experiência de jogar por si mesmas, porque eu acho que é muito melhor do que só ouvir da minha boca falando. A parte ruim é que, infelizmente, o jogo só está disponível em inglês, ele não tem tradução, o que com certeza vai dificultar muito de algumas pessoas poderem jogá-lo. Por isso que eu faço uma proposta. Caso alguém se manifeste nos comentários e tenha um interesse em realmente saber a história, eu estaria mais que honrado em fazer um outro vídeo, só que dessa vez com o único objetivo de explicar totalmente a história e os diferentes finais dessa obra. Então, por favor, se vocês tiverem interesse, me falem, eu adoraria fazer. Mas caso você não tenha interesse nem em jogar o jogo nem saber a história, eu posso pelo menos te recomendar a pesquisar pela Oshi de Alter Ego aqui no YouTube, porque é muito bela, é muito linda. O pianinho é maravilhoso e tá na minha mente até agora. Eu estou ouvindo enquanto edito, inclusive. Mas por hoje é só, pessoal. Eu espero que eu tenha sido capaz de pintar esse jogo como algo legal e que tenha despertado o interesse de alguém. Isso seria ótimo de ouvir. Alter Ego foi um dos únicos, não só jogos, mas mídias em geral, que quase me fizeram chorar, realmente. Provavelmente por causa de todo o foco em você se abrir, de você olhar a si mesmo e seus sentimentos. Tipo, tem uma parte no jogo que a Ace literalmente só olha pra você e fala, cara, me fala qualquer coisa, me fala sobre sua vida, sobre os problemas que você quiser. E realmente o jogo só abre uma telinha no que você, onde você pode realmente escrever o que quiser, não é uma telinha de opção. Você escreve mesmo, você escreve. E o jogo pega palavras no banco de dados deles que já são programadas para dar uma resposta. Ele dá uma respostinha realmente legal. É como se realmente o jogo estivesse te ajudando. E, cara, eu acho isso muito foda. E essa foi a parte que quase me fez chorar, porque eu já tava me apegando muito ao mundo. Já tinha passado por vários testes da raiz. Eu já tava, sabe, um pouco mais emocionado, um pouco mais tocado pelos meus próprios sentimentos. Então, pô, abrir a janelinha só pra eu botar tudo pra fora, tá ligado? Falar. Foi muito gratificante, foi realmente muito legal. E saber que teve uma resposta, mesmo que tenha sido algo programado de um banco de dados, não é resposta tecnicamente sincera, ainda assim, teve pensamento por trás, sabe? E, porra, isso é muito legal. Provavelmente é por isso que eu gosto tanto do jogo, assim. E, porra, é isso. Eu tô muito feliz de estar podendo falar sobre ele aqui. E eu espero que vocês tenham gostado.